Eu vim aqui não foi fazer palestra não, porque eu não tenho capacidade para isso, não é esse o meu propósito. Eu vim aqui bater um papo, conversar com vocês um pouco sobre a vida, né? Trocar algumas ideias com vocês. E basicamente eu vim aqui para discutir com vocês uma questão que é a seguinte: a gente está nesse mundo a passeio ou a negócio, hein? Hã? Porque tem gente que acha que a gente está nesse mundo a negócio, né? O cara acorda às 5 horas da manhã e já está atrasado. Várias atividades para fazer, muito dinheiro para ganhar, muitos bens para adquirir, muita propriedade para defender, e ele é uma verdadeira máquina de trabalhar e de fazer dinheiro. Ele acha que está nesse mundo a negócio, né? E que ele não tem tempo para perder, ele não pode tomar prejuízo, não é verdade? Outros não. Outros acham que estão nesse mundo a passeio, né? Que o negócio é curtir, é relaxar, trabalhar para quê, estudar para quê, compromisso para quê, né? Exatamente. Então, basicamente essas são as abordagens que o ser humano dá para a vida, não é? Uns a passeio, outros a negócio. E tem umas variaçõezinhas aí também, né, importantes, né? Tem uns que falam que o negócio é o sucesso, outros falam que não, que o negócio é esse ou aquele detalhe. Se nós recorrermos ao Livro dos Espíritos, a gente vai descobrir uma coisa muito interessante. O Livro dos Espíritos não diz que a gente vê esse mundo nem a passeio, muito menos a negócio. E traz para nós um outro significado para essa experiência humana que nós estamos tendo. O Livro dos Espíritos traz um outro sentido para a nossa vida. Ok? E seria bom se a gente tentasse entender que sentido é esse. Se a gente não está nesse mundo nem a passeio, nem a negócio, o que é que a gente veio fazer aqui? E a pergunta, o que é que a gente veio fazer aqui, já levanta uma questão importante. A gente não é desse mundo, é? Hã? A gente não é daqui, é? Não, a gente é de um outro lugar que veio para cá e a gente vai voltar para esse outro lugar de onde a gente veio. Não é verdade? Então, a gente está aqui primeiro como estrangeiro, porque essa não é nossa pátria. Ok? Segundo, a gente está aqui de passagem e não permanentemente. Ok? Muito bem. Então o Livro dos Espíritos desenvolve um raciocínio muito importante sobre isso. E antes da gente começar a falar sobre o raciocínio que o Livro dos Espíritos desenvolve, a gente deveria ter em mente que o Livro dos Espíritos é uma referência para nós. Eu não sou autoridade em Livro dos Espíritos, tá? Ok? Não sou. Quero lembrar vocês que eu vim bater papo. O Livro dos Espíritos, ele parece que é um livro que quer ensinar, ok, aos espíritos o que é vida espiritual. Parece, mas não é. O Livro dos Espíritos, na verdade, ele é um livro que quer orientar os homens na Terra sobre como tirar o melhor proveito dessa experiência aqui na Terra. Tá? É claro que eu posso pegar o Livro dos Espíritos e fazer dele uma grande viagem na maionese, com 1000 questões esotéricas. Tá perdendo seu tempo. Tá? Vamos parar para pensar? Nós somos seres espirituais, ok? Nossa pátria é o mundo espiritual, ok? Agora, tem sentido um ser que é espiritual, que vive numa pátria espiritual, sair do mundo espiritual, vir para o mundo humano para aprender sobre o mundo espiritual? Pirou. É uma coisa errada aqui. Imagina, caboclo de Araxá, nasceu em Araxá, vive em Araxá,
Aí um determinado dia ele vira e fala, eu vou lá para Belo Horizonte porque eu preciso estudar Araxá. Que isso? Menino, ficou doido? Fica em Araxá. Você vai para Belo Horizonte e vai fazer uma outra coisa. Então essa história, desculpa, isso não é crítica a ninguém, mesmo porque eu não estou aqui para fazer palestra, vai ter papo. Desculpa. Essa história de falar que livro dos espíritos é para desvendar mistério, papo furado, não é. O livro dos espíritos é um livro prático que está além de qualquer religião, ok? E que é um orientador ao ser humano estando aqui na Terra. O livro dos espíritos seria mais ou menos como um guia de viagem de um cara que vive em Araxá e que um dia vai para Belo Horizonte. E aí o livro dos espíritos seria o quê? Um guia de Belo Horizonte e não um guia de Araxá. Não se iludam. Ninguém vai descobrir mistério nenhum no livro dos espíritos. Ninguém vai penetrar segredo nenhum através do livro dos espíritos. O que a gente vai encontrar nessa obra é um fundamento para que a gente viva bem aqui. Aqui. Agora. Com as questões humanas. O livro dos espíritos também me lembra muito um filme que eu assisti que eu gostei demais. O filme é mais ou menos o seguinte. Tem um senhor de certa idade que ele contrai uma doença que eu não sei explicar qual é, que além de não ser palestrante, eu não sou médico também. Então, essa pessoa contrai uma doença que é assim. Quando ele dorme, ele esquece tudo. E a memória dele regride para vários anos atrás, antes dele contrair a doença. Imagine, ok? Imagine uma pessoa que tem, hoje, 70 anos de idade. Ele contraiu essa doença aos 60. Então ele dorme e apaga da memória dele tudo que aconteceu dos 60 aos 70. Só que nesse filme, exatamente entre 60 e 70, a mulher dele morre. Então ele acorda todo dia de manhã procurando pela mulher dele. Até que ele é todo dia comunicado de que a mulher dele morreu, de que ele tem uma doença. E essa pessoa vive num hospital, numa clínica, cercado de cuidados. Mas ele tem um grande desejo de fazer uma viagem para encontrar uma outra pessoa. E um amigo dele o ajuda nesse projeto de fazer a viagem. O amigo dele chega para ele e fala, você vai fazer uma viagem. Essa viagem vai durar muitos dias, porque você vai ter que ir de trem, você não tem dinheiro para avião. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever para você quem você é, a doença que você tem, o que te acontece, e todo dia de manhã você vai ter que ler isso. Porque lá no hospital, todo dia de manhã, ele tinha problemas. Onde é que eu estou? O que é isso? Meu Deus, cadê minha mulher? Aí vinham as enfermeiras, as pessoas explicavam para ele, papapá, tudo bem. Só que numa viagem, como é que ia ser? E tatuou no braço dele, fez uma tatuagem no braço dele, escrita assim, leia o papel do livrinho cor-de-rosa. Tá certo? E amarrou esse livrinho cor-de-rosa ao pescoço dele. E ele saiu em viagem. Entrou no trem. Adivinha? Dormiu e acordou no trem. Em pânico. Onde é que eu estou? O que é isso? O que está acontecendo? Cadê minha mulher, a fulana, etc e tal? Viu a tatuagem? Leia o livrinho cor-de-rosa. Pegou o livrinho cor-de-rosa e começou a ler. Olha, você é o fulano de tal, você tem a doença tal, eu sou o Beltrano de tal, papapá, papapá. Isso é o livro dos espíritos. Entendeu? O que o livro dos espíritos é para nós, é exatamente
o que esse livrinho cor-de-rosa era para esse senhor. Um constante relembrar de coisas que nós sabemos, mas que na condição em que nos encontramos, não temos acesso a isso no nosso consciente. Ok? Que é que ia ser desse homem sem esse livrinho cor-de-rosa, hein? A pessoa encrenca que ia dar? E se ele perde esse livrinho? Hein? Ia ser uma confusão danada, né? E no filme ele perde o livrinho. Mas enfim, o Livro dos Espíritos é esta referência para nós. Então, antes de ser um livro que quer discutir mistérios e questões esotéricas, ele é um livro prático que quer nos oferecer um guia seguro para a nossa passagem por aqui. Bacana? Isso está combinado? Tá, o que esse livro fala que é a vida? Então, esse livro fala que nós estamos aqui a passeio ou a negócio. Melhor ler no livro, né? Vamos lá, vamos ler o livro para saber quem que eu sou. Bacana. Então a questão do Livro dos Espíritos, que é a questão de número 132, que pergunta assim: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Sendo seres espirituais que somos, tendo uma vida espiritual que temos, vivendo numa pátria espiritual, qual é o objetivo de estar aqui neste mundo na condição humana? Ganhar dinheiro? Ter prazeres? Enfim. Resposta: a lei de Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Olha que coisa bacana! Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. De cara, já me desiludiu muito, porque eu pensava que ele ia falar: olha, você está nesse mundo a negócio, então o bacana é ganhar muito dinheiro. Ou então, você está nesse mundo a passeio, o bacana é ter muito prazer. Não, não disse nenhuma coisa nem outra. Disse que o objetivo é chegar à perfeição. Uma perfeição que é humana ou espiritual? Hã? Espiritual. Então por que graça tem um ser humano chegar à perfeição? Hã? Que vantagem tem um ser humano chegar à perfeição? Qual é o lugar mais maravilhoso que um ser humano pode chegar? 7 palmos debaixo da terra. Ué. Faça o que você quiser fazer. Ganhe o dinheiro que você quiser ganhar. Tenha o prazer que você quiser ter. Adquira as virtudes humanas que você quiser adquirir. No final, maninho, é uma caveira dentro de um caixão. É isso aí, não sobra nada. Bom, então essa perfeição não pode ser de natureza humana. Para alguns, é uma expiação. E para outros, é uma missão. Então ele diz aqui que para alguma dessas pessoas, que afinal de contas todo mundo vai chegar à perfeição, essa é a ideia, para uns essa experiência tem um sentido de uma expiação. E para outros o sentido de uma missão. O que é expiação, hein? O que é expiação? O que significa expiação? Provas. Mas eu pensava, Giovanni, que expiação é castigo. Pensava? Pois é, você pensou errado. Porque expiação não é castigo, não. Expiação é uma prova. Mas que prova é essa? Vamos chegar lá. Mas para chegar a essa perfeição, devem sofrer todas as tribulações da existência corporal. É a expiação. Ele mesmo define expiação. Viver todas as tribulações da existência humana. Viver as tribulações da existência humana ou viver as vicissitudes da existência humana. Né? Viver as alternâncias de situação da existência humana.
Então aqui a gente já começa a entender que tudo que acontece na vida humana está a serviço de uma coisa que não é humana. Tudo que acontece na vida humana está a serviço de algo que não está na Terra. Ora, se a encarnação tem o objetivo de nos fazer chegar à perfeição, e esse caminho de chegar à perfeição, ele se dá através de experiências que caracterizam missão e expiação, entendendo expiação por viver as alternâncias, viver as mudanças, né? Juventude, velhice, riqueza, pobreza, saúde, doença, paixão, abandono, marido gracinha fofo, marido canalha, entendeu? Filho gracinha fofo, filho diabo, ok? Tudo isso está no mesmo pacote. Tudo isso faz parte da expiação, da vivência das alternâncias da situação. Ok? E as pessoas ainda me falam em desilusão. Ah, estou tão desiludido. Por quê? Puxa, trabalhei tanto a minha vida inteira, me matei tanto, me sacrifiquei tanto, juntei um dinheirinho e perdi tudo. Moço, se você juntou dinheiro, tá na cara que você vai perder. Você não leu o manual, moço. Vai ler o livrinho cor-de-rosa. Presta atenção. Ué, claro, nada fica nesse mundo para sempre. Nenhum afeto humano, nenhum amor humano, nenhuma conquista humana, nenhuma honra humana, nenhum feito humano se mantém. Tudo, cedo ou tarde, rui. As pessoas à sua volta, as suas conquistas materiais, as suas honras humanas, é só uma questão de tempo. Assim como nenhuma situação de infortúnio dura eternamente. Ela se modifica, para depois novamente se modificar. A nossa vida é feita de ciclos, momentos, chegadas e partidas. Ok? Perde todo o dinheiro, descobre um outro jeito de viver e outras pessoas. Nunca teve o afeto de ninguém, perde a saúde, descobre o afeto. Sempre viveu cercado de todo tipo de afeto, perde o afeto, descobre outras possibilidades. É assim. Isso chama expiação, isso se chama vicissitude, isso se chama mudança ou alternância de situação. Ok? Sabe aquela coisinha linda, aquele projetinho que a gente monta? Ah, porque quando eu crescer, eu vou fazer tal coisa, eu vou casar com fulano, meus filhos vão ser assim, papapá, 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 papapá. Tem alguém aqui que esse projeto deu certo, assim, exatamente? Não, se tiver, me fala, porque eu vou pedir desculpa para essa pessoa. Ok? Tem alguém aqui que nunca sofreu uma desilusão? Uma perda? Um prejuízo? Uma traição? Um abandono? Uma doença? Uma morte? Porque se tiver, eu vou chamar aqui na frente e falar, pessoal, vocês vão me desculpar. Você é uma pessoa especial no universo. Você tem que ficar sentado naquela cadeira, enquanto eu faço a palestra, porque eu não sou palestrante, eu estou batendo papo. Enquanto eu bato meu papo, você fica sentado ali, agora você me desculpa. Porque o resto de nós tudo está nisso. Só você que está fora. O Cristo, que aí é outro manual extraordinário de vida, o Evangelho. Se o Livro dos Espíritos é um livraço para ensinar como é que a gente vive na Terra, o Evangelho é outro extraordinário. Outro dia, se a casa assim concordar, não sei, vai ver no final, nunca vai querer esse cara aqui. Mas se não for essa a conclusão, nós vamos marcar outro dia, nós vamos falar do Evangelho.
Tadinho. O que o Evangelho pensa dessas coisas? Mas o Evangelho não é o assunto de hoje. O assunto de hoje é o que o Livro dos Espíritos pensa dessas coisas. Então, gente, presta atenção. Olha aqui. Pessoa acha que as realizações humanas são de natureza humana. Acorda para a vida. Não são. Não vai durar. Vai mudar. Tá na sombra? Prepara que gira e você vai para o sol. Tá no sol? Calma. Gira, você vai para a sombra. Ok? Por quê? Porque é da própria natureza dessa experiência. Se não fosse assim, como é que a gente ia tirar dessa experiência aquilo que é o seu verdadeiro significado e objetivo, que é a nossa perfeição? Sim. Ok? Então vamos ter calma. Vamos sossegar. Ok? Se você está muito contrariado, pare e pensa. Se você está muito feliz e contente, pare e pensa. Ok? Chegou a hora da gente ter diante da vida uma postura mais madura, mais equilibrada, mais serena. Chegou o momento da gente olhar para a vida com um olhar mais profundo. Que história é essa de falar que seu filho que agarrou a guitarra e foi pro mundo é um perdido, um bandido, e ficar dando aquele showzinho ridículo, se perguntando onde é que foi que eu errei? Para com isso. Filho nenhum cata a guitarra e vai pro mundo passear porque você errou em algum lugar. Ele faz isso porque isso faz parte da experiência humana dele na Terra. E para com essa besteira de ficar batendo no peito e falando, Joãozinho, meu filho, meu orgulho, olha lá, que beleza, o homem é general, é papa, é médio, entendeu como é que é? Ele é o máximo, é meu filho, ridículo. Para com essas duas coisas. Nada disso confere com a realidade. As coisas não existem para satisfazer a nossa perspectiva humana. Elas existem em função de algo que é muito superior à condição humana. E eu sei que falando essas coisas, eu não vou conquistar adeptos, não vou poder montar a igreja e não vou receber contribuições. Eu sei disso. Tá certo? Mas eu vim bater um papo com vocês e eu acho que o nosso papo tem que ter um pouquinho de sinceridade. Se é que não deve ter sinceridade absoluta. E sendo muito sincero com vocês. O Cristo diz que o mundo tenta nos enganar. E ele tenta nos enganar exatamente na medida em que ele tenta dar para nós um significado humano para os acontecimentos. E os acontecimentos não têm significado humano. Ok? Os acontecimentos têm um significado ligado a esta lógica que nós vimos aqui agora. Bom, e aí continua, não para aí não. Agora vai mais para frente um bocadinho. Se bem que ainda tem mais uns 10 minutos, então não tem problema. Então, não, porque eu não vou ficar aqui falando sozinho o tempo todo. Não, vocês já viram bate-papo com só um fala? Não, daqui a pouco vocês vão falar. Eu vou sentar lá para escutar. Ué. Fala. Mas aí como que entra a questão de você chega na família que você tem que estar, porque você vai aprender com aquilo, você está no lugar que você tem que estar, porque É isso aí. Repete a pergunta alta. É pra lá que nós estamos caminhando. Vem cá, como é que você chama? Renata. Renata, vem cá. Passa vamos bater papo. Repete alta. Cara, Renata. Não, agora fazer a pergunta, uai. Tá doido? Aliás, você pode até fazer a palestra também. Ô, Renata, a sua pergunta qual que é? Faz aí pra nós. Não, porque você comentou que a questão de né, o orgulho do meu filho e tal, e meu filho é ruim, então não é O culpa que eu minha falei e tal. é que o seu filho, se ele for bom, não é mérito seu. Se ele for ruim, não é culpa nem erro seu. Ser bom ou ser ruim, ser rico ou ser pobre,
ir para o convento ou ir tocar guitarra, ok? Faz parte de algo cuja finalidade é espiritual e não está entregue à mão dos homens. Ô Renata, você acredita em Deus? Acredito. Joia, eu também, então nós combinamos isso. Você acredita em Deus como a inteligência suprema do universo? Acredito. Você acredita em Deus como o poder supremo do universo? Acredito. Renata, você acha que Deus precisa que uma mulher pare de tomar daquela bolinha para alguém encarnar? Você acha que Deus precisa ficar de braço cruzado falando assim: ô Maria, para de beber esse troço que o menino precisa encarnar, Maria? Que Deus é esse? Hã? Que poder é esse? Que inteligência é essa? Não, não é assim. Não é assim. A coisa é muito diferente. Então a família onde alguém nasce, as circunstâncias da sua vida exterior, todas estão a serviço de oferecer àquela pessoa as experiências que ela precisa. Tá? Porém, nós não sabemos como é que aquela pessoa no íntimo dela vai responder a essas experiências que ela vai viver. Porque, Renata, o Livro dos Espíritos fala para nós de uma ideia que a gente traduziu ela como reforma íntima. Reforma íntima é reforma do nosso íntimo. É reforma do que está dentro de nós. Esse negócio de chegar à perfeição é isso, é essa reforma do que está dentro. Então, essa mesma questão vai chegar nesse ponto da gente entender que nós, na nossa condição espiritual, escolhemos o gênero de provas pelo qual nós vamos passar, e ao escolhermos o gênero de provas, essa escolha do gênero de provas determina as circunstâncias pelas quais nós vivemos. Se nós nascemos no Brasil, nessa cidade, você na família que nasceu, eu na família que nasci, é porque esse conjunto nos oferece as condições que correspondem ao gênero de provas que nós escolhemos. Dei conta de responder aqui. Beleza? Obrigada. Fala, licença. claro, lógico, vai virar e falar assim: tá tudo errado, vamos começar de novo. Ou eu entendi mal, Ou você entendeu mal, ou a sua forma de se expressar não foi correta. então vamos conversar. Por Aqui quê? vai bater papo. Não há mérito num pai e numa mãe em educar seus filhos? A, perante Deus, não perante o filho. A, perante Deus, não perante o filho. A, sim. A. A, pelo esforço íntimo dele de cumprir com o seu dever. Sim, isso eu concordo. Tá? Agora, se ele no seu esforço íntimo total, suando a camisa, fazendo tudo que está ao alcance dele, o menino sai um diabo e bota para quebrar. Eu conheço um caso Tá, assim. ok, a minha pergunta é, eu não quero discutir a responsabilidade dele em relação ao menino. Eu quero discutir ele em relação a Deus. Ele cumpriu com a obrigação dele? Não. Ela Ela cumpriu é com a uma obrigação dele? prima escondida Tá. do marido Então, desde você sabe o que pra gente desde ver? que o garoto frequentava o ginásio. Se não fosse... Desde que o garoto frequentava o ginásio, que ele estava envolvido nas drogas. Então. Ele escondia do marido, porque o marido era muito bronco. Hoje ele está com mais de 50 anos, já tornou todo o patrimônio, que vai mais de 1,5 milhão da família. Agora ela está ameaçada de ser despejada porque está morando em casa de aluguel. Beleza pura. É isso aí. E a culpa não foi dela? Culpa é um termo e um conceito que, quando a gente vem para a compreensão e para a percepção espiritual, isso tudo precisa ser redefinido. Quantas vezes na vida nós não nos esforçamos ao máximo e não conseguimos o resultado?
Quantas vezes na vida, seu nome? Ana, quantas vezes na vida a gente faz tudo errado e o troço sai bacana? E eu mesmo fico olhando para Giovana, minha filha, e falo, se eu não conhecesse o livro dos Espíritos, eu ia achar que eu sou demais. Entendeu como é que é? Porque essa menina é o bicho. Sabe as brigas que ela tem comigo? Briga da minha amiga comigo. Ah, porque eu quero estudar na escola tal. Não vai não, minha filha, ela é muito longe. Você vai ter que acordar muito cedo. Não, eu vou lá porque ela é mais apertado e aí a gente aprende mais. Que isso, você ficou doida? Você vai estudar numa escola difícil. Você não vai ter tempo para ficar com suas amigas. Entendeu como é? Tá bom? Essa brincadeira tem um grande fundo de verdade. No final da história, o que importa ao ser espiritual é a relação entre ele e Deus. É isso que importa. Ok? Não importa o que o outro fez. Importa como eu entrei nessa parada. E eu acho bom eu me perguntar, o que eu estou fazendo aqui? Será que eu vou medir o sucesso, a eficácia disso que eu estou fazendo, perguntando a vocês o que vocês acharam? Só se eu fosse louco. Eu tenho que fazer o que me cabe fazer. Cumprir com a minha obrigação da melhor maneira possível. Porque tem muita gente que eu falo um monte de besteira, eles me acham o máximo. Tem outras pessoas que eu tento dizer a elas as melhores coisas e elas acham aquilo um monte de besteira. Então o eixo disso deve estar dentro. O eixo disso não deve estar fora. E é por isso, companheiro, que o Cristo, que é o assunto do outro dia, fala assim, olha, não julgue nunca, não condene ninguém, perdoe sempre, porque, irmão, você não sabe o que está por lado de lá, o que está por trás disso. Até porque, provavelmente, essa mãe aí achava que estava fazendo uma coisa certa. Achava. Com certeza, mãe passa amor. Achava. Estou dizendo assim, ela não sente culpa em relação a Deus, porque a gente sente culpa de uma coisa que a gente sabe que é errado. Ok, então aí é a hora da gente pegar isso que você falou e o debate com a Renata. Ora, se nós aceitamos a existência de Deus como inteligência suprema e como poder no universo, então, meus amigos, presta atenção, por trás disso que a gente chama de erro, de falha, há algo maior acontecendo. E é esse algo maior por trás, companheiro, que é o assunto nosso aqui hoje. A gente se habituar a tentar entender ou perceber, ou quem sabe até ver essa coisa maior que está por trás. E a hora em que passa pela nossa cabeça que tem uma coisa maior por trás, aí a gente já não quer condenar mais os outros. A gente já não quer julgar mais. A gente já não quer mais impor castigo. A gente vai começar a se tornar uma pessoa mais acolhedora. Fala, querido. Mas se ela tivesse tido um comportamento diferente em relação ao Mudava nada! Mudava nada! Ele seria o que ele Do jeitinho que ele é, porque ele é como é, não é por causa dela. Deus não é ela, Deus é outro. Esse cara aí escolheu um gênero de provas antes de encarnar, perante Deus. E ao escolher esse gênero de provas perante Deus, ele definiu para si um destino. E ele vai responder para Deus por esse destino. Essa mãe, ao lado dele, ao estar ao lado dele, também escolheu um gênero de provas e também vai responder para Deus sobre isso. Meu Deus do céu, ninguém consegue ter poder sobre você. Como é seu nome? Leonídia, ninguém pode te fazer bem, ninguém pode te fazer mal. A parada toda está acontecendo em outro lugar. O Cristo, no Sermão da Montanha, fala assim para a gente, olha, fica tranquilo, não cai uma folha de uma árvore fora do comando de Deus. Até os fios de cabelo da sua cabeça estão contados. Então para com isso.
Ninguém, ser humano nenhum, tem poder nenhum sobre outro ser humano, seja para fazer o bem, seja para fazer o mal. Se alguém te faz o que você chama mal, se eu saio de onde eu estou e vou aí te agredir, é porque o gênero de provas que você escolheu traçou para você esse destino. Tá bom? A mãe pode fazer o que ela quiser. Agora, ela pode fazer o que ela quiser em relação ao filho. Ela não pode fazer o que ela quiser em relação a Deus, porque ela vai responder para Deus. Ela vai responder num tribunal que não é humano. Ela vai responder num tribunal que é íntimo. Ok? Então quer dizer que eu, se o critério fosse olhar pelo filho, eu devia ir direto para o céu. Porque a Giovana, minha filha, é um doce. O Pedro, meu filho, é um anjo. Eu devia ir direto para o céu, então. E não vou. Eu sei muito bem quem eu sou. Eu sei muito bem. Não me iludo, não. Eu sei muito bem que aquilo é o gênero de provas que eles escolheram. Porque eu tive irmãos criados pela mesma mãe, recebendo a mesma educação e cada um traçando um destino completamente diferente. Mas os pais têm responsabilidade. Tem, perante Deus. E eu acho bom que eles cumpram o seu papel, que eles façam o melhor ao alcance deles e não fiquem olhando para o resultado exterior do que fazem, mas fiquem olhando para dentro de si e lembrando o compromisso que eles têm perante Deus. Esse é o ponto. Ok? A gente faz o que faz, não é para ver a coisa acontecer no outro e falar, nossa senhora, que criação maravilhosa que eu dei para essa menina. Não. A gente faz isso por um dever e por um compromisso. Então vamos combinar? Como é que é? Eu estou aqui conversando com você. Ok? Isso pode ser ou não útil para você. Será que eu vou precisar que você fala para mim que o que eu estou falando, o que eu estou fazendo é bom, é importante, é útil para eu continuar fazendo? Pirou. Eu não. Se você falar que é bom, eu vou falar hã. Se você falar que é ruim, eu vou falar hã. Eu não estou aqui olhando o que eu estou provocando em você. Eu estou aqui perante um compromisso íntimo. Então vamos combinar? Como é que é? Qual que é a nossa postura diante das pessoas e da vida? Que tipo de gente que nós somos? O toma lá da cá? Você me dá um abraço, eu te abraço. Você me dá um presentinho, eu te dou um presentinho. Você me agride, eu te mordo. Peraí, a minha conduta é determinada pelo outro ou ela é determinada por uma postura íntima? Que história é essa? Hein? Não, peraí. Se alguém é fiel ao seu marido, ao seu namorado, ao seu companheiro, ele é por um compromisso de fidelidade que ele tem consigo. Ou será que a fidelidade dele é daquela assim, se eu descobrir a menorzinha desse cara, eu vou botar pra quebrar. Não, peraí. Então melhor sei lá, botar pra quebrar, pô. Entendeu? Não, peraí. A gente está vivendo para onde? Para dentro ou para fora? Que tipo de pessoa nós somos? Que tipo de compromisso nós temos? Ok? Então nós vamos responder isso. Né? Ou então eu vou fazer a seguinte coisa. Nossa, meu Deus do céu, eu estou lutando com a Mariazinha, minha filha, tem 20 anos. Ah, eu acho que ela não está ficando bom do jeito que eu queria, não. Vou largar isso de mão. É isso? Não. A gente vai cumprir a nossa obrigação até o fim, porque este é o nosso compromisso perante Deus. E não espere gratidão de ninguém. E não espere retribuição de ninguém. Não seja iludida a esse ponto. Ok? Não existe gratidão humana, não existe reconhecimento humano, isso é uma bobagem. Ok? As pessoas vão fazer o que elas têm que fazer, porque assim está escrito. E nós vamos responder pelas nossas escolhas perante Deus. Te respondi. É isso. Difícil? Mas eu acho que a gente pode, de certa forma, influenciar nas atitudes das pessoas.
A influência que você causa naquela pessoa cujo gênero de provas exige que ela seja influenciada. Porque se o gênero de provas não determinar que ela seja influenciada, ela nem escuta o que você está falando. É simples assim. Ser humano não tem poder. Ser humano não consegue fazer bem. Ser humano não consegue fazer mal. Quem manda nesse mundo é Deus. Tá, mas pense comigo. Eu sei. Vai ser ótimo. O mais gostoso disso é, toda vez que a gente faz essa palestra, a gente recebe a palestra de volta. É sensacional. Vamos pensar junto. Vem cá, levanta aí para te escutar direito. Você está muito escondido aí, eu não estou escutando direito não. Dizem que o amor cobre uma multidão de pecados. De que amor que você está falando? E que a oração, do amor, e que a oração de uma mãe abre as portas, derruba as portas do céu, ok? Ela não fala com Deus, oh Deus, me ajuda aí, eu estou te pedindo, me ajuda a endireitar meu filho. Não vai cansar, não? Nem queria te falar, não. Vai adiantar para mudar você. Vai adiantar para fazer de você um ser humano melhor. Escuta. Você tem um compromisso de lutar até o último minuto, dê certo ou dê errado. Você não vai ser julgada por Deus pelo que o seu filho fez. Você vai ser julgada pelo que você fez. Ok? Ô Giovanni, deixa eu falar. Fala à vontade. Achando ótimo o seu papo, viu? Vambora, vamos tacar fogo nesse trem. Muito bom, muito bom. Não tem que tacar fogo não, tá ótimo. Exatamente o que a gente percebe aí na literatura da irmãs, nas palestras, nos trabalhos que a gente tem feito. Você falou uma frase que eu tenho dito muita coisa sobre ela no Facebook, nas palestras. Ninguém tem esse poder todo sobre o outro que a gente imagina que tem. Principalmente nós latinos somos piores nisso, entendeu? Porque o sentimentalismo, né, nosso é uma coisa exacerbada. Realmente você tem razão, nós não temos esse poder todo e nem o outro tem esse poder todo sobre nós. E quando a gente descobre isso, que é o que você está mostrando aí, por isso que está mexendo muito com a estrutura do grupo e acho isso ótimo. Uma palestra funciona e assim você fala que é bate-papo, mas essa é uma senhora palestra. Então, a gente se desilude de muita coisa que realmente a gente acredita por cultura nossa, entendeu? Por achar que nós temos esse poder todo sobre um filho. Eu aqui está falando um pai de 4 filhos, eu tenho um neto de 15 anos. Né? Então você está nessa estrada aí, já não tem Então assim, e com o livro dos Espíritos, o livrinho cor-de-rosa pendurado a tatuagem e lendo ele. Comando aqui na veia. Então a gente vai desiludindo. Esse mérito do filho bom é muito mais dele do que nosso. Esse filho ruim é muito mais problema dele do que nosso. A moça está certa, a gente tem algum nível de relação com isso. Claro que ela está certa. Mas para o nosso próprio aprendizado, para o não nosso para próprio... assumir uma responsabilidade. Sim, fantástico sobre os acertos ou erros do outro. Sim, bacana a sua palestra. Não, mas não vem cá. Vamos aprofundar um pouquinho isso que você falou aí. Vamos pensar. Vanderlei, cara, o nosso aprendizado, ele é fruto desse exercício, ok? Desse embate. É nisso onde as coisas vão acontecer. Cada dia a gente vai aprendendo mais e mais a sermos pessoas autodeterminadas, ok? Vocês sabem o que é autodeterminação? Autodeterminação é uma postura íntima que cada um assume perante Deus, perante si mesmo, ok? E essa postura é imperturbável pela reação e pela atitude do outro, ok? Uma coisa é uma pessoa que é um joguete das circunstâncias exteriores, ok? Manda um beijinho, você derrete, ok? Faça uma cara feia, você chora. Para com isso.
Nós não somos crianças mais. Chegou o momento da gente saber quem somos nós e assumirmos as nossas posições por convicção íntima. Ok? Então, Fernando, o negócio é o seguinte. Eu não acredito nesse negócio de monogamia. Você faça da sua vida o que você quiser. Ok? Isso é problema seu. Eu vou fazer da minha o que eu quiser, esse é problema meu. Aí você vai virar para mim e falar, não, mas eu quero ser fiel a você na saúde, na doença. Seja você fiel. Seja fiel e seja feliz. Eu vou botar ela para quebrar. Ok? Essas palavras certa e errada é uma coisa que eu tenho treinado Inverte. muito a tirar do meu vocabulário, porque todo dia que você acha que alguém está certo, que você está certo, você vai ter que ver esse ponto. Porque se não for assim... E errado é a mesma coisa. Porque se não for assim... Porque se não for por autodeterminação, se não for no tribunal íntimo da consciência, se não for perante Deus, a gente vai viver de cobranças vazias. E eu acho que o ser humano... Ô, Fernanda, mas você não podia ter me traído. Eu sempre fui fiel a você. Ué, porque você quis, cara. Você está arrependido de ter sido fiel? Você foi fiel para ganhar um presente? Ai, sinto muito, você se desiludiu. Você amarrou sua égua, rapaz, no lugar que, ó. Segurou não. Quando a gente entende isso, aí as coisas começam a fazer sentido. Fala. Aproveitando o Vanderlei, o gancho do Vanderlei do certo e errado, eu gosto muito dessa frase assim, não é errado errar. Porque é só errando que você aprende mesmo, então não existe erro. A De frase experiências, né? do Livro dos Aprendizado. Espíritos para isso, ou a expressão do Livro dos Espíritos para isso, nessa tradução que está aqui, como é seu nome? Lívia. Lívia. É tribulações, alternância de situações, alternância de papéis. Ontem eu estava no papel de filho, ok? Hoje estou no papel de pai. Hoje eu vivo novamente as mesmas experiências que eu vivi ontem em posição trocada. viver como espírito. Exatamente, é um viver como espírito. Opa, você matou. Você acabou com a palestra. Você chegou lá na conclusão final. Você vai ficar aqui até o fim só para ganhar o doce. Mas você já levou. É viver como espírito. Ou seja, enxergar a vida como espírito e não como ser humano. Quem enxerga a vida como espírito tem uma chance incrível de ser feliz. Porque enxergar a vida como espírito traz felicidade, traz força, traz equilíbrio, traz paz, traz plenitude. Aconteça o que acontecer. Enxergar a vida como ser humano faz de nós seres frágeis, amedrontados, ansiosos, invejosos, orgulhosos, vingativos, culpados, gente, criminosos. Gente, a vida na ótica do ser humano é um inferno. A pior condenação que um ser pode ter é a ótica humana. A maior libertação que um ser pode conhecer é a ótica espiritual. O pobrezinho do ser humano, ele acha que está ameaçado por tudo. Ele acha que é dependente de tudo. A ótica espiritual não é essa. A ótica espiritual é uma ótica de confiança, é uma ótica de perseverança, baseado numa coisa que a gente chama de fé. Mas não fé no sentido de acreditar em coisas. Fé não é acreditar em coisas. Fé é se entregar a coisas. Tá? Então, quando eu digo que eu tenho fé em Deus, eu não digo que eu acredito que tem um Deus que é assim e assado. Eu digo que eu me entrego a isso. Então, olha, essa visão espiritual diante da vida
é a viagem mais maravilhosa que nós podemos fazer. E o que o Livro dos Espíritos nos propõe é exatamente isso. Que a gente abandone essa visão humana, ok? Que nos faz acreditar em castigo, em culpa, em mérito, em ameaças, em prejuízos, em agressões, em fracassos, em derrotas, e nos leva a perceber que é uma coisa completamente diferente o que está em jogo. Você acabou com a minha coisa. O que eu vou falar? Eu ia falar isso 9h30. Eu fiquei arrumando minha mala com o livro dos Espíritos lá de lá. O que eu posso Mas nós fazer? temos que, no mínimo, acabar de depois. Fala, querido. Sobre os filhos ainda, Vamos falar dos filhos. eu conheço uma coisa que é Gibran, Khalil Gibran, um grande profeta, que falaram com ele, fala sobre os filhos. Ele respondeu, os filhos vêm de vós, mas não vos pertence. Você começa sozinho e termina sozinho. É isso. É isso. É isso. Os filhos, os maridos, as esposas, os sócios, os vizinhos, os colegas, tudo poderia se encaixar nessa mesma definição. Isso que é o ponto. Muito bom. E continua aqui o Livro dos Espíritos a responder a pergunta. A encarnação tem também um outro objetivo. Ei, Renata, nós vamos chegar lá onde você queria agora, hein? Você foi embora, Renata? Tá aí? Não, foi tomar um passe. Já foi dar um passe ou tomar um passe? Hein? Bom também. Aliás, eu vou dizer para vocês que quem está na condição de dar passe está na mesma condição de tomar passe, tá? Porque isso roda, viu? Ok? Tá certo? É bom a gente lembrar disso sempre. Ah, Renato voltou. Pô, Renato, você voltou bem na hora. Ô, Renato. Aqui, ó. Essa parte aqui é para você, ó. A encarnação tem também um outro objetivo, Renata. Dar ao espírito condições de cumprir sua parte na obra da criação. Para realizá-la é que em cada mundo toma um corpo em harmonia com a matéria essencial desse mundo para executar aí nesse mundo, sob esse ponto de vista, sob o ponto de vista desse mundo, as determinações de Deus, Renata. Não é para fazer o que quer. Vou ler de novo. Chega em casa e confere. 1, 3, 2, Renata. A encarnação tem também um outro objetivo. Dar ao espírito de cumprir sua parte na obra da criação. Para realizá-la é que em cada mundo, isso inclui Belo Horizonte, tá? Inclui você e eu. Toma um corpo em harmonia com a matéria essencial desse mundo. Assim como é o seu corpo e é o meu corpo. Para executar aí em Belo Horizonte, na Barroca. Sob esse ponto de vista, sob o ponto de vista nosso, aqui, as determinações de Deus. É isso que nós estamos fazendo. Essas determinações são as suas dívidas? Não, esquece dívida. Tira isso da cabeça. Não tem dívida. Tem Que escolhas, dívida? né? Tem escolha. Tá? Escolha. Dívida é uma forma humana pouco alinhada com a visão verdadeiramente espírita e verdadeiramente evangélica. Eu sei, você está usando a palavra dívida, ok? Mas na verdade são frutos de escolhas. E as escolhas que eu estou falando são de natureza espiritual e não humana. Ok? Vai trabalhar o meu orgulho. Isso. Não devo usar a palavra dívida. Não. Que dívida? Devendo o quê? Outro dia eu vim em casa só para falar de dívida. Hoje eu vou te pedir uma coisa. Tire sua cabeça. Outra hora a gente volta para discutir o assunto. Mas até eu voltar, esquece dívida, cara. Entendeu? Esquece dívida. Não é isso. Fruto das nossas escolhas. Vamos continuar. Como é que é o seu nome?
Júlio César. Júlio César. Beleza de nome, esse é o nome de imperador. Beleza. As determinações de Deus, Júlio César, de modo que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Vamos enxugar? Presta atenção. Então, a segunda parte da resposta fecha com a primeira e cria um conceito fácil da gente levar para casa e que vai te ajudar, Júlio, a esquecer dívida, de uma vez para sempre. Tudo na vida é um binômio, é uma conjugação de missão e de provação. Expiação é provação. Provação não é pagar dívida. Provação é ser provado. Provação é submeter a circunstância para que no embate daquela circunstância você tenha uma resposta íntima. Ok? Tá? Esquece castigo, esquece dívida. Perfeito? Tá? Aprendeu o domínio. Provação é provar como resultado de uma experimentação. Ok? Popularmente, humanamente, ok? A gente tem que ter muito cuidado. Porque uma coisa, Júlio César, é o cristianismo tal como Cristo o propõe. Outra coisa, um monte de religião que formou em volta dele e que muitas vezes fala o oposto do que ele falou. Certo? A gente tem que ter cuidado. Será que isso acontece só com o cristianismo? Não. Isso acontece com todos os ensinamentos. Então, por isso é que a gente tem que ter calma. Ok? E olhar as coisas examinando elas na sua profundidade. O que significa o binômio missão-provação? Enquanto eu cumpro a minha missão, eu exponho você à sua prova. E enquanto você vive a sua prova, ao mesmo tempo você cumpre uma missão me expondo a uma prova. É o que está acontecendo aqui agora. Eu estou cumprindo minha missão, impondo a você uma prova. Você está vivendo sua prova, impondo a mim uma outra prova. Então a nossa relação, Júlio, é uma relação de missão-provação. Júlio, 100% do que a sua mulher faz em relação a você, ela faz cumprindo uma missão. Como você recebe o que ela faz, caracteriza a sua prova. E a sua prova é que tipo de óculos você vai escolher para enxergar e receber no seu íntimo humano o que a sua mulher faz. Porque ela vai fazer a mesma. O que ela tem que fazer, ela vai fazer. Tá? Como é que você vai decodificar isso aqui dentro de você? Como é que você vai interpretar isso? Julgamento? Revolta? Condenação? Hã? É assim? Se é assim, I'm sorry, você não passou na prova. Você falhou na prova. Tá? Mas se for de uma outra forma, se for com uma outra visão, opa, essa prova está te elevando a uma condição superior. Então você não está do lado da sua mulher por dívida nenhuma. Tire isso da sua cabeça. Isso não existe. Você está do lado da sua mulher porque a conjunção entre você e ela estabelece o maravilhoso binômio da evolução, que é o binômio missão-provação. Isso se aplica a quem atira e a quem morre? Sim. Quem atira cumpre a missão. Quem morre vive a provação. Só que como a coisa gira, aquilo que era missão num primeiro momento se torna provação no segundo momento. Porque, meu amigo, matar uma pessoa tem consequências terríveis. E a pessoa que fez isso vai viver todas elas. Tudo é missão-provação. Um copo d'água que você sai da sua cadeira, vai lá na cozinha pegar com a pessoa que está na porta da sua casa, vai se caracterizar na sua vida no binômio missão-provação.
Ok? Não quis dizer com isso que eu aprovo e incentivo os outros a matarem os outros. Mesmo porque, se alguém entendeu o que eu falei, não tem importância nenhuma que eu aprovo, né? Isso não vale de nada. Ok? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: tudo que você recebe do outro, seja um beijo, um abraço, um agradecimento, uma coisa que você chamou de traição, uma coisa que você chamou de agressão, tudo que chega a você é o outro cumprindo uma missão, ok? Que torna possível que eu viva a minha aprovação. Minha prova hoje foi ser abraçado pela Fernanda lá fora, ok? E foi isso que ela fez. Ela viu, Giovanni me abraçou. Ela cumpriu a missão dela e eu vivi a minha prova. Quando eu vivo a minha prova, eu, ao mesmo tempo, cumpro a minha missão e submeto ela a uma prova. É por isso que a gente casa. É por isso que a gente vive em sociedade na Terra. É por isso que a gente tem filho. Deixa eu contar uma coisa para vocês agora. Os filhinhos de vocês e os meus filhinhos também não são nossos bibelôs, nossas obras, nossas conquistas, nossos feitos. Eles são espíritos encarnados, vivendo missões que nos expõem a provas. E nós também estamos vivendo missões que os expõem a provas. Então, sem queixa, sem dor, sem culpa, sem drama, é simples assim. Ok? Te pedir paciência, Senhor, você me deu fulano de tal. Claro. Óbvio, é claro. Tá bom. Júlio César, vamos então aproveitar isso que você falou para fazer uma pergunta. Se nós aceitamos... O Júlio César falou assim: Senhor, eu te pedi paciência e você me mandou a fulana de tal. Ok? Há uma sabedoria profunda no que você está falando. Sabe por quê? Vamos tirar o popular e a brincadeira daí e vamos chegar no que está por trás do que você falou. Júlio César, nós somos seres espirituais, ok? Lindo. Bacana. Deixa eu ler uma perguntinha aqui do Livro dos Espíritos, só para criar o contexto. Só para criar o contexto desse nosso debate. Júlio César, 258. 258. Júlio César, na espiritualidade, antes de começar uma nova existência corporal, o Júlio César tem consciência do quanto a mulher dele ia infernizar ele a vida inteira? Desculpa, deixa eu ler do jeito que está aqui. 258, que é a mesma coisa, tá? Só vai ficar mais bonitinho. 258. Na espiritualidade, antes de começar uma nova existência corporal, o espírito tem consciência e previsão das coisas que acontecerão durante sua vida? Ele mesmo escolhe o gênero de provas que quer passar. Nisso consiste seu livre-arbítrio. Ou seja, ele escolhe o gênero de provas e Deus determina as circunstâncias. Você não conhecia a circunstância. Não conhecia. Você escolheu um gênero de provas. E pelo gênero de provas que você escolheu, Deus colocou do seu lado Alguém com a missão. Alguém com a missão de fazer coisas que você lê como sacanagem. Ela faz coisas que por si só são neutras. Porque são as coisas do mundo dela. Você é que lê como sacanagem. E a sua prova é parar de ler como sacanagem. Você para de ler como sacanagem, ela não muda em nada. Ela continua fazendo as mesmas coisas. Porque, cara, ela faz o que ela tem que fazer. O sentimento dele passa a mudar. É o teu sentimento que mudou, cara. Entendeu? Imagina, se você tivesse o óculos da aversão a mim, ok? Você ia ler tudo isso que eu estou te falando como provocações a você, como insultos a você. Aí você tira esse óculos e coloca o óculos de quem quer crescer, de quem quer saber, de quem quer aprender. Cara, eu continuo
continuo falando as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas. O que mudou, cara? Mudou o seu sentimento. Eu não mudei nada. Ok? Caboclo sofre. Ok? A vida inteira. Em um determinado momento, ele se liberta. Ele se liberta por quê? Porque os outros mudaram. Os outros não mudam. Ele mudou. E a mudança dele foi, ele tirou o óculos humano e botou um outro óculos. E no outro óculos que ele botou, ele penetrou a essência das coisas. Então a gente conhece o gênero da prova. A gente não conhece as circunstâncias. E se eu me conheço, tanto faz o óculos. Tanto faz. Por isso que, puxa vida, a gente tem que estar ligado em como no nosso íntimo nós estamos decodificando as coisas. Tá certo? Como que a gente está fazendo a leitura das coisas dentro do nosso íntimo? Perfeito? A gente tem que estar muito ligado no que diz o nosso pensamento. Ok? Mas não, geralmente a gente está muito ligado no que é exterior. Não é um bom caminho. Tem uma sugestão de Santo Agostinho, nesse mesmo livro dos Espíritos aqui, para a gente ficar mais ligado, né, naquilo que se passa no nosso coração. Então, meus queridos amigos, eu tenho uma pergunta para fazer. Sendo nós seres espirituais e sendo a nossa vida a expressão do gênero de provas que nós escolhemos, eu pergunto uma coisa para você. Onde estão os espíritos mais conscientes da necessidade de se libertarem do materialismo? Hein? Da questão, encarnado aonde? Onde é que estão encarnados os espíritos que têm consciência da necessidade de vencer o materialismo, a ganância? Aqui Nos Estados Unidos da América. Eles não estão na Índia. Não, acabou que só passa fome, lá só tem pobreza. Não, fala sério. Peraí. O cara, peraí. A gente falou aqui na Terra. Sim, mas aí eu fiz a brincadeira. Eu fiz a brincadeira. Eu fiz a brincadeira. O cara não bota na África, gente. Prova. Pra cobiça. Pra posse. Pra materialismo na África. Acabou que não tem nem o que comer. Que prova é essa? Tem que botar o cara, é lá em Nova York. Dar limusine pra ele. Dar champanhe pra ele. Dar muito dinheiro pra ele. Muito carro para ele, porque essas circunstâncias vão exigir que dentro dele haja uma resposta. Mas ele não tem um livro cor-de-rosa? Claro que ele tem. Lógico que ele tem um livro cor-de-rosa. Lá ele fez essa escolha. Lá ele fez essa escolha. Mas aqui ele dormiu, ele esqueceu. Outra coisa, hein? Outra coisa. Esse livro cor-de-rosa, Júlio, ele chega para nós. Fala. Eu sou vocação tardia. É. Tudo agora na reta final, porque eu não sei isso aos 15 anos. Porque você escolheu um gênero Porque a de vida prova. inteira eu tive 5 namorados e ninguém deu uma só. Deixa eu te explicar. Se você achar... É escondido, né? Calma. Ô, Júlio, eu sei. Ô, Júlio, calma. Vamos lá. Isso que você está falando é muito grave. Júlio, se a gente for querer mudar um único dia da sua vida, nós estamos falando que Deus errou. Que é um fracassado, um imbecil, um incompetente. Porque você escolheu um gênero de provas. E ele te deu as circunstâncias do seu gênero de provas. Então, cara, o que nós temos que perguntar é o seguinte: o que você vai levar daqui? São as coisas que você fez? Não. Não, elas ficam aqui. Você vai levar daqui é o seu íntimo. Então você cuida dele. Não é possível voltar ao passado e mudar as circunstâncias do passado, mas é possível colocar em prática, aqui, agora, os valores do presente.
Então esquece o seu passado. Eu tenho 68 anos. Quantos não? A gente tá... Foi aos 60 que eu fui aprender muita coisa boa. Ô Júlio, ô Júlio, é porque aos 60 a terra estava pronta para semente. Tá? Aos 60 ela estava pronta. Ok? Só que tem um detalhe. Essa conquista sua dos 60, ela tem um valor eterno. Cara, você do ponto de vista espiritual não tem 68 anos. Você do ponto de vista espiritual está fazendo uma aquisição eterna. Você daqui a um tempo vai lembrar do dia de hoje e vai rir disso. Ok? Não há por que lamentar. Não há por que achar que está errado. Tá certo? Tudo tem o seu momento. Tudo está debaixo de uma regência. E outra coisa, essa regência é essencialmente amorosa. Ok? Confia nisso. Por isso não há tempo, Giovanni, né? Diga lá. eu digo a meus pacientes o seguinte, olha gente, a terceira idade foi criada para ser a melhor fase da vida. Você viu onde é que ele te enquadrou? Pois é. Você viu, né? Se eu fosse você, cumpria a sua missão e já dava um bicudo nele aí. Era da quarta idade. Isso não importa a quarta, a terceira, importa é isso. Olha o que ele está falando, que bacana. Ele, nessa altura da vida, o cara vira e fala, eu estou me sentindo bem. E é para isso que a gente veio aqui. Entendeu como é que é? O sentido da encarnação, que é o seu bate-papo. Ele está encontrando com esse sentido agora, o outro vai encontrar com 90, alguém encontrou com 18. Alguém encontra Vão ter que voltar, vai ter que voltar. Vai ter que boa. voltar. Outros aí, ó, parceiro aí do fundo, isso é algo importante. Roberto, beleza. Outros vão encontrar esse significado muito depois que tiver abandonado a condição corporal. Muitos vão começar a admitir a hipótese do que nós estamos falando aqui já no mundo extrafísico, já desprovido do corpo físico. Ok? Então tudo tem seu momento, tudo tem sua hora, cara. Tá tudo certo. Não chegou tardiamente, não. Chegou no momento que tinha que chegar. Só que não é um valor humano. Então não precisa você ficar pensando assim, eu quero viver tudo de novo. Para quê? Esse valor é eterno. Ele não depende disso. Ok? Bacana. Muito bem. Bom, e agora? Vamos embora, né? Acabou. O que mais? Mas, Giovanni, chega um momento Vocês vão usar os últimos 15 minutos. que essa aprovação e essa missão, Missão provação. elas entram num fluxo e aí a gente evolui? A gente evolui exatamente nesse embate. vai. É nisso. A gente evolui exatamente Como a gente nisso. fala, é igual roda de carro, uma hora em cima, outra embaixo, mas é isso que vai É isso andando. que faz a coisa acontecer. O que existe diferente é que em um certo momento você encontra com aquilo que você veio fazer aqui. É o que o Giovanni está falando. Isso. Você tem um plano. E aí a hora que você encontra esse plano é o que aconteceu com o nosso amigo aqui. Ó. Você Perfeito. começa a viver a sua conexão essencial. Isso pode se dar aos 15, aos 10, aos 60, aos 100, ou pode não se dar nessa vida. Você vai tramar de novo uma nova volta. Não é tão determinado assim, mas não é tão como a gente pensa. Eu errei, então meu filho está mal porque eu errei. Eu sou um exemplo, então meu filho é essa maravilha. Isso vai ter ciclos. O filho ruim pode ficar bom, o bom pode ficar ruim. E aí? Conexão com o que você veio fazer aqui não está com o filho ruim ou com o errado. Eu tive problemas sérios com meus filhos. Sim. Eu e minha ex educamos os nossos filhos para ser aqueles espiritão, porque os pais eram, né? Então eles tinham que ser espiritão. Deu tudo errado. Errado, entre aspas. Aos 15 anos nós descobrimos que eles tinham o plano deles. Sim. E que nós, os pais, tínhamos que aprender que o nosso plano não servia para eles totalmente. Sim. Então foram 10, E isso 12, exigiu de você uma maturidade. exigiu muita expiação para a gente chegar à conclusão que nós podíamos caminhar juntos, mesmo nessas diferenças,
mas que a gente tinha que parar de contar as mentiras um pro outro. Então vamos fazer uma coisa? Vamos parar com esse negócio agora de conversar e vamos usar esses últimos 10 minutos que nós temos aqui para a gente fazer uma coisa que eu acho que é importante. Tá? O bate-papo acabou, nós já examinamos a pergunta do Livro dos Espíritos, está tudo jóia. Vamos agora pegar esses 10 minutinhos que a gente tem e vamos trazer vivo na nossa lembrança, se alguém tem no seu coração, na sua lembrança, alguém que ele acha que o magoou, que o feriu, que o traiu, que o decepcionou, eu acho que o momento é agora de trazer isso à mente, ao coração e olhar para isso, não mais com esse olhar humano deturpado que nos faz enxergar no outro erros, que nos faz interpretar as coisas como traição, que nos faz interpretar as coisas como derrota, como perda, como agressão. Está na hora da gente voltar, olhar para isso de novo e falar, putz, isso não é nada do que eu pensava. Essa criatura, em momento nenhum, ela nunca teve o poder de me trair, muito menos o poder de me decepcionar, muito menos o poder de me impor prejuízos, porque essa criatura não tem poder algum sobre mim, porque ela está debaixo da regência de uma lei superior que entrega para cada um aquilo que ele precisa para viver o seu processo de missão e expiação. Então, essa pessoa que até ontem a sua lembrança me trazia mágoa, me trazia dor, me trazia decepção, hoje é uma lembrança que me traz consciência. Consciência de que se tem alguma coisa aqui para ser modificada, não é o comportamento dessa pessoa, mas sim a maneira como eu recebi e recebo as coisas que acontecem à minha volta. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos fazer isso agora. E nós precisamos fazer isso sempre. Ok? Nós não precisamos esperar acumular um porão de mágoas, rancores, para depois fazer isso. Não, a gente precisa fazer isso todo dia. Um bom exercício antes de dormir, além da gente poder fazer aquelas rotinas naturais do nosso dia a dia, é a gente fazer aquela perguntinha-chave antes de dormir. Eu estou magoado, ferido, decepcionado, desencantado, bravo, puto da vida com alguém? Vem cá, traz essa pessoa no seu pensamento. Olha para isso e diz o seguinte: ele cumpriu a missão dele. Cabe a mim viver a minha prova. Quando a gente faz isso, o perdão, que parecia uma coisa impossível, se instala na vida da gente como uma forma natural de ser. Não precisa ligar para a pessoa, não precisa pedir desculpa, porque isso tudo é balela, ok? Aliás, se for necessário para a pessoa que você cumpra essa missão, você terá o impulso de ligar para ela, ok? Não importa o outro, ok? Importa a sua relação com Deus, ok? E essa relação, ela é fruto dessa construção diária que nós fazemos, ok? Nós não devemos
carregar decepções, mágoas, rancores, mais do que 24 horas. Nós fomos feitos com um reservatório onde uma mágoa, uma decepção, uma raiva pode ficar por 24 horas. Se ela ficar por mais do que 24 horas, ela começa a provocar ali uma reação destruidora. Ok? Então não tem problema. No nosso momento, não tem esse negócio de falar, ai, estou arrasado. Estou arrasado porque eu fui conversar com a Fernanda e eu acabei brigando com ela e gritando com ela e ofendendo ela. Cara, beleza, faz parte da vida, tá? Passou. Ok? Chora pitanga, não. Tá? Isso não vai levar a nada. Tenhamos diariamente a capacidade de nos renovar. Ok? De nos renovar. E renovar, pessoal, é abrir esse baú onde estão essas coisas que nos trazem infelicidade e que acabam lotando o consultório do Vanderlei depois. Porque isso Não é tudo... ruim, não. Hã? Hã? Meu sonho é claro, você tá Né? Não, a casa espírita tá aí pra Pois é, porque, gente, esse troço vai virar um tumor para arrancar fora, meu Deus do céu. Então vamos fazer o seguinte, vamos nos renovar. Mas numa renovação que não é aquele piti de você ir num culto, cair desmaiado, porque agora eu sou outra pessoa, balela, tá? Balela. É aquele exercício diário, ok? Vai tomar uma cerveja? Gosta de uma cerveja? Que beleza! Abriu uma cerveja, tá sozinho? Pô, cara, eu tô magoado com alguém. Eu tô achando que alguém é devedor comigo. Eu não se preocupe com quem tá magoado com você, tá? Isso é problema do outro. Ela que se vira, tá? Ela tá brava comigo? Ela que se vira. Porque a braveza dela comigo vai fazer mal pra ela. Para mim não. Ok, eu sou italiano mesmo, eu gritei o tanto que eu tinha que gritar e sapateei e amém, dane-se. Eu estou preocupado é com quem eu estou magoado. É isso que me preocupa. Façamos essa renovação. Como um exercício simples. Não precisa entrar para o quarto, acender vela, apagar a luz. Não, não. Está no ônibus. Puxa, vou fazer um pouquinho. Saiu com a caminhada. Opa, vou fazer um pouquinho. Tá certo? Isso se incorporar na nossa vida como um exercício natural nosso na vida. Para que a gente possa, então, dessa forma, conseguir um nível de equilíbrio. Bacana? Bacana. Que a paz esteja com vocês. Obrigado. Pode perguntar? Pode. Pode. É bem fora. Quanto mais fora, melhor. É questão das escolhas, certo? Certo. Você tem pavor, por exemplo, eu tenho pavor de pessoas que bebem até cair, né? Chapa o melão, como tomar uma, toma várias. Isso. Aí, eu de repente estou com uma pessoa que convive, que casa, o que ele faz? Que mais me irrita? Bebe até cair, chapa o melão. Claro, você antes de encarnar, escolheu um gênero de provas. melão. Esse gênero de prova, o gênero de prova é trabalhar a tolerância. Ok? O gênero é trabalhar a tolerância. Ok? E aí o que acontece? Ele bebe com a boca dele. A bebida entra dentro da barriga dele. No fígado dele, no pâncreas dele. Tá? Isso é problema dele. O seu problema é cuidar de você. E se enterrar ele, né? Claro, se essa posição. Agora, perpetuar ele do seu lado para sempre, lindo, bonito, lisinho, sem cachaça, se iluda. Começa a gostar mais de você, começa a cuidar mais de você, desenvolva um olhar fraterno em relação a ele, tá? Porque você sabe que hora que ele vai parar de beber? Não, a hora que Deus disser, basta. Só um minutinho. Alguém ficou sem tomar passe? Beleza?
Bom demais. Não, acabou. Nós temos que ir embora. Pronto. Beleza? Em outra oportunidade a gente volta aí. Foi um grande prazer encontrar vocês. Tá bom? Obrigado. Beleza.